Nós vamos falar então da tecnologia off-grid, da tecnologia on-grid, das baterias, das aplicações do dimensionamento do sistema. Gustavo, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco para vocês, então, sobre o conceito de tecnologia off-grid híbrido. Eu gosto de trazer essa apresentação para a gente diferenciar o que é um sistema on-grid de um sistema off-grid de um sistema híbrido. Porque a gente acaba tendo um sistema off-grid e um sistema híbrido um pouco mais complexo. Tá? Então, isso aqui, se a gente levar em consideração painéis desse lado aqui, a gente teria um sistema on-grid, certo? Então, a gente tem os painéis, um conversor de CC para CA e as cargas ou a rede conectadas aqui. Um sistema off-grid, ele seria um sistema com uma bateria, certo? Conectado num inversor que vai transferir também a potência, a corrente de corrente contínua para a corrente alternada e alimentar as cargas dessa residência. Estão me ouvindo bem? Ele pode fazer isso também através dos módulos fotovoltaicos, certo? A gente pode utilizar a energia dos módulos para carregar diretamente a bateria. Para isso, a gente precisa de um controlador de carga. Para a gente ter um sistema funcionando sem a rede da concessionária, o que a gente precisa é uma chave de transferência. Essa chave de transferência ela vai automaticamente, caiu a rede da concessionária, vai começar a utilizar a energia da bateria ou dos painéis para poder atender as cargas. Essa chave ela pode ser automática ou pode ser uma chave manual. Tá? A gente pode utilizar um gerador também, então acabou a energia da rede, a gente pode conectar um gerador para atender as cargas e para isso a gente usa uma chave de transferência. E para a gente carregar as baterias através da rede, a gente precisa de um conversor de CA para CC. Então, ele vai fazer o inverso do que os nossos inversores fazem. Ele vai usar a energia da rede ou de um gerador para poder carregar a bateria, certo? E no inversor off-grid da Grovat, ou no nosso inversor híbrido, a gente tem todas essas opções acopladas em um equipamento só. Então, a gente tem o controlador de carga para poder usar a energia dos módulos para carregar a bateria. A gente tem o inversor em si, que vai transformar a energia dos módulos e da bateria na energia que a gente utiliza, e também um conversor de CA para CC para a gente carregar a nossa bateria através do gerador ou da rede. E a chave de transferência automática, caso caia a energia, ele automaticamente começa a atender as cargas da residência através da bateria e do sistema fotovoltaico. Trazendo um pouco, então, do conceito híbrido, né? O conceito híbrido ele vai um pouco além do conceito do off-grid. Né? Ele tem algumas especificações a mais. Então, se a gente olhar o nosso inversor off-grid ali, ele tem uma entrada e uma saída. Ele tem uma entrada de rede e uma saída para as cargas de backup. No inversor híbrido, nós já temos 3 bornes relacionados à fase CA. A gente tem o borne de entrada de gerador, a gente chama de porta GEN, a porta load, que seria para as cargas de backup, e a porta de rede, a porta grid. Né? A porta grid ela vai ser a porta que vai estar atendendo a rede da concessionária, então é ali que a gente vai conseguir fazer injeção, por exemplo. Então o inversor híbrido ele consegue injetar energia na rede. A carga de backup são as cargas que são separadas da energia da concessionária. Caiu a energia da concessionária, são essas cargas que o inversor vai alimentar. Essas cargas nunca podem estar conectadas diretamente à carga da rede, porque senão a gente acaba curto-circuitando o sistema interno do inversor. Tá? E também a porta de gerador. E eu deixei para falar da porta de gerador por último, porque ela tem algumas especificações a mais. Então a gente pode usar um gerador nessa porta para poder gerar energia e atender as cargas de backup. Tá? A gente pode usar também ele como uma espécie de gerador de micro-rede. Então a gente tem um sistema fotovoltaico funcionando, o cliente não consegue colocar mais painéis. A gente consegue usar a porta GEN desse inversor para gerar uma micro-rede para esse inversor on-grid, para ele poder trabalhar junto, né, com esse sistema e injetar até 10 kW na rede ali e usar a energia desse microinversor para carregar as baterias também. E tem uma outra função que a gente chama de Smart Load, a gente conectaria uma carga nessa porta geradora e geralmente a gente faz isso com cargas maiores, né? Então a partir do momento em que ele lê que tem uma carga trabalhando ali, ele começa a injetar energia nessa porta. Tá? O pessoal costuma usar isso com cargas que não são utilizadas sempre. Um motor de piscina, não é sempre que você está utilizando. Então você deixa ele na porta GEN e a gente usa essa função Smart Load. Né? Então no momento em que você estiver precisando de carga ali, o inversor vai mandar energia para essa carga.
Trouxe um outro esquemático aqui, né, mostrando as entradas do inversor. Então, a gente tem a entrada fotovoltaica já com a chave seccionadora, tem a parte das baterias, ela também já vem, o nosso inversor já vem também com fusível, né? Entrada da porta GEN, saída para load, saída para o grid. O inversor também já vem com TC. Então, o que a gente consegue fazer nesse caso aqui? Atender cargas on-grid sem injetar energia na rede. Então, esse cara aqui consegue fazer um zero grid automático. Tá? Você vai colocar o TC lá, selecionar ali qual opção, qual modo de operação você quer, e você consegue fazer um zero grid atendendo cargas on-grid sem injetar energia na rede, enquanto você atende também cargas de backup. Vou falar um pouco das soluções que a Grovat tem, então. Tá? Então, aqui nós temos os modelos da linha SPF, que é a nossa linha off-grid. Temos a linha 3000ES LVM, que é o modelo off-grid de 127 volts. O 3500 é o modelo 220 e o 5000 é um modelo 220 também. Falando um pouco mais das especificações deles, tá? Então a gente tem aqui um modelo de 3,5 que funciona como uma senoide pura na saída, ou seja, ele pode atender qualquer tipo de carga CA que a gente tem no mercado hoje, sem nenhum problema. E ele suporta, na capacidade de pico dele, o dobro da potência do inversor por até 5 segundos. Ou seja, se você tiver um motor, por exemplo, e você precisar partir esse motor, que a corrente, nesses casos, é mais elevada na partida, né? Ele entrega por até 5 segundos o dobro de potência. O de 5 kW entrega 10 e o de 3 kW entrega 6. Tá? Então, a gente consegue o dobro de potência. Se a gente vê que o motor demora mais que 5 segundos para partir com uma corrente muito mais elevada, aí é interessante a utilização de um soft start ou de um inversor de frequência. Bom, esse cara aqui, ele permite paralelismo, então a gente consegue paralelar até 6 inversores da mesma potência. Tá? A gente consegue fazer um paralelismo trifásico, então 3 inversores, cada um injetando numa fase, ou paralelismo com 3 inversores, todos injetando na mesma fase. O de 5 kW, a principal diferença é essa, ele consegue até o dobro de potência, então 10 kW. Esses inversores eles possuem só uma MPPT, tá? Então eles têm uma MPPT, uma entrada de bateria, uma entrada de rede e uma saída de rede. E o 3000 LVMS ele é um inversor 127. Tá? Ah, mas eu preciso de cargas 220 também, como que eu faço? Você coloca 2 inversores desse, cada um injetando numa fase. Se você pegar a fase neutro, você vai ter 127. Se você pegar a fase, né, dos 2 inversores, você vai ter um sistema 220. Tá? Então você consegue fazer um split phase com 2 inversores desse. 6000 ES Plus é a remodelação então do inversor híbrido, né? Ele consegue também entregar o dobro de potência. A principal diferença desse cara aqui é que ele tem 2 MPPTs com uma string em cada, que é o que a gente tem padrão aí nos inversores 6 kW on-grid. Né? Temos a linha híbrida, então essa é a nossa linha híbrida SPH. Tá? A gente tem o modelo HU e o modelo US. O modelo US é o modelo split phase e o modelo HU é o modelo monofásico 220. Então, esse inversor ele tem uma potência nominal de 10 kW, tá? E ele não tem o dobro de potência de capacidade de pico. Ele consegue entregar no máximo 20% a mais, então 12 kW de capacidade de pico. Possui controlador de carga também para bateria de 48 volts, então a gente consegue usar a bateria de lítio, a gente consegue usar a bateria de chumbo ácido de 48 volts, é só conectar nele e fazer a configuração pelo display do inversor. Também permite paralelismo, e ele tem 3 MPPTs com 2 strings em cada. Como é um inversor maior de 10 kW, a gente precisa realmente, né, de uma quantidade maior de MPPTs. Tá? Esse cara aqui ele tem proteção IP65, então ele pode ser instalado em ambientes externos, desde que protegido das intempéries. O inversor SPF ele tem proteção IP20, então ele necessariamente precisa ser instalado em ambientes internos e abrigado, né, da chuva, do vento, porque ele não tem proteção nenhuma contra a água, por exemplo. O modelo HUS, então esse modelo aqui é split phase, o anterior monofásico 220, esse modelo split phase. Então, com isso, a gente consegue atender tanto carga 127 quanto cargas 220 através do mesmo inversor. Ele tem no borne 3 entradas, né? Fase, neutro e fase. Então, fase 220, fase neutro 127. Temos também o modelo SPM 6000, então é o modelo menorzinho do SPH, né? Ele funciona, a diferença dele também é ser um inversor com proteção IP65. Né? Então, diferente do SPF 6000ES, ele é um inversor com proteção IP65, então ele tem uma proteção maior e possui 2 MPPTs com uma string em cada. Beleza? Esse cara aqui consegue também
o dobro de potência na capacidade de pico. Tá? Temos o SPE 6000ES, então esse inversor ele é um inversor híbrido, tá? Só que a principal diferença entre ele e o SPH é o grau de proteção. Esse inversor também tem grau de proteção IP20. Tá? Possui 2 MPPTs com uma string, com 2 strings em cada. Também funciona com bateria de 48 volts, padrão todos os nossos inversores. E nós temos ele na potência de 6, de 7,5 e de 12 kW. Falando um pouco sobre as baterias da Grovet também, a Grovet também fabrica baterias. Né? Eu gosto sempre de trazer a Axe como primeira bateria, porque eu acho que essa é a bateria mais fácil que existe no mercado para ser instalada. Ela é uma bateria empilhável e você realmente só encaixa uma bateria em cima da outra e liga a última bateria no inversor. Tá? Então é super simples mesmo, você só encaixa e liga a última bateria no inversor. Então ela já tem um barramento próprio e aí através desse barramento ela vai fazer toda a comunicação de BMS e a comunicação de tensão e corrente também através desse barramento e a gente vai comunicar a última bateria no inversor. Por ter um barramento próprio, ela possui uma limitação. Tá? Então essa bateria ela tem 0,6 C, ou seja, ela é uma bateria de 100 Ah e ela entrega 60 A no máximo. Tá? Então uma bateria 60 A, 2 baterias 120, 3 baterias 160. A partir de 3 baterias 160 A de descarga máxima. Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque pode ser que numa aplicação com uma potência muito grande de carga, os 160 A não consigam atender a carga completa, tá? por conta dessa limitação do barramento da bateria. E aí, por isso, a Grovet tem a bateria Hope. Eu trouxe ali um modelo mais antigo da bateria Hope, que é o modelo de 4.8, né, que é aquela bateria preta, e a gente reformulou ela para uma bateria de 5 kW na cor branca, e essa bateria aqui ela tem 1 C de descarga, ou seja, ela é uma bateria de 100 Ah, ela consegue entregar 100 A. Se a gente colocar 2, 200 A, 3, 300 A e por aí em sequência. Então, se a gente tiver uma carga muito maior, essa bateria ela vai conseguir atender porque a gente tem esse 1 C de descarga nas baterias. Tá? Mostrando aqui, então, como fazer uma operação paralela. Se a gente estiver paralelando 2 inversores, sempre vai ter um mestre e um escravo. Né? E a gente vai comunicar, toda a comunicação de BMS vai ser feita com o inversor mestre e o paralelismo é feito através dos inversores. Uma coisa que é muito importante a gente fazer é sempre usar o mesmo barramento para os 2 inversores. Então a gente tem um banco de baterias, é um barramento ligando os 2 inversores. Por que isso é importante? Se a gente tiver uma bateria ligada no mestre e uma bateria ligada no escravo, a bateria o mestre vai ler que a bateria dele está cheia. Se a bateria do escravo estiver vazia, o mestre está lendo que a bateria está cheia e ele não vai carregar a outra bateria. Então, por isso que é importante o banco estar sempre num barramento só, porque daí ele vai enxergar o banco inteiro de baterias através dos 2 inversores. Nossos inversores também são compatíveis com baterias de outras marcas, inclusive já testadas com comunicação BMS, então compatível com Moura, com CB, SecPower, PowerSafe, baterias com o protocolo Pilotech e também baterias da Dynes. Falar um pouquinho sobre sistema sobre dimensionamento. Né? Eu falei nas apresentações anteriores também. Se a gente trouxer 30 pessoas aqui para falar sobre dimensionamento, é capaz da gente ter 30 dimensionamentos diferentes, 30 formas diferentes de fazer. Né? Cada pessoa tem um jeito diferente de fazer um dimensionamento. Eu costumo trazer um norte, uma direção do que é necessário a gente verificar para poder fazer um bom dimensionamento de um sistema off-grid. Tá? Eu sempre trago também um sistema off-grid, 100% off-grid, porque se a gente estiver dimensionando um sistema híbrido, tirando a parte do on-grid, o atendimento das cargas de backup é uma espécie de sistema off-grid também. Né? Então, primeira coisa, as cargas elas nunca devem estar ligadas, as cargas da saída de backup do híbrido ou da saída do off-grid, nunca devem estar ligadas diretamente à rede CA. Elas precisam passar, a rede CA ela pode atender as cargas, mas ela precisa passar pelo controle do inversor. Então, se a gente passar direto, a gente vai acabar curto-circuitando o inversor e acaba queimando a saída do inversor. Então, a gente consegue atender, mas o inversor precisa fazer esse gerenciamento da rede CA. Então, o que a gente precisa? Quais são os pontos principais para a gente fazer um dimensionamento de um sistema off-grid? Primeira coisa, a gente calcular qual que é a potência do inversor. Para a gente calcular a potência do inversor, a gente precisa saber quanto de carga esse cliente tem.
A gente fazia o cálculo da potência da bateria, então quanto tempo cada uma dessas cargas ela fica ligada durante o dia. Quanto de autonomia a gente quer que esse cliente tenha sem energia da rede. Né? E também o cálculo da potência dos módulos para a gente saber quanto de potência a gente precisa para poder carregar as baterias e atender as cargas ao mesmo tempo. Então, para a gente fazer... Pulou 2 slides aqui. Para a gente poder fazer o cálculo da potência do inversor, o que a gente precisa? Os equipamentos eletrônicos que o cliente tem na residência dele. Então, aqui a gente está trazendo lâmpada, micro-ondas, fritadeira elétrica, ventilador, computador e roteador. Carregador de celular, tudo incluso aqui, né? Que são coisas que a gente usa sempre. Então, uma média aí de 3.500 watts de consumo das cargas desse cliente. Para a gente fazer o cálculo de qual inversor utilizar, a gente precisa pegar a potência dessas cargas e dividir pela eficiência máxima desse inversor. O inversor off-grid da Grovet ele tem 93% de eficiência. Se a gente comparar com o inversor on-grid, essa eficiência é muito baixa. O inversor on-grid ele tem uma eficiência de 97%, 98%. Isso por conta das várias trocas de energia que ele tem que fazer, de CC para CA, de CA para CC, controlador de carga, então ele acaba perdendo eficiência no meio do caminho. Né? Então, a gente chega numa potência corrigida aqui de 3.763 watts. Ou seja, um inversor de 3.500 não vai ser suficiente para a gente atender esse sistema. Então, seria necessário um inversor de 5 kW. Agora, a gente vai fazer o cálculo do banco de baterias. Quantas baterias eu preciso para atender esse sistema desse cliente? O que a gente precisa para isso? A quantidade de horas que cada equipamento é usado durante o dia. Eu deixei tudo em horas ali para facilitar a nossa conta. Tá? Então, a gente tem ali as lâmpadas ligadas 6 horas, o tempo que o micro-ondas fica ligado, o tempo do ventilador. E os computadores a gente não tira da tomada. Né? Computador, roteador, carregador de celular, a gente deixa sempre na tomada, então eu sempre considero no meu cálculo. Então, a gente vai chegar num consumo de 7.625 kWh. Tá? Com isso, a gente consegue calcular, através da quantidade de autonomia que o nosso cliente precisar, o sistema. Então, eu levei em consideração, nesse caso aqui, 2 dias de autonomia. Por quê? É um sistema 100% off-grid. Eu costumo usar 2 dias para o caso de um dia nublado, por exemplo, da potência fotovoltaica não está em 100%, a gente não vai ter toda aquela potência carregando as baterias. Então, eu costumo colocar 2 dias de autonomia, mesmo que o cliente fique no máximo, geralmente 1 dia, sem energia. Isso vai variar. Se o seu cliente não tem quedas tão longas de energia, né, essa autonomia não precisa ser tão longa. O cara fica 3 horas sem energia, geralmente, não passa de 1 dia, não passa de 3 horas. Então, isso vai influenciar bastante a quantidade de baterias que a gente vai precisar no nosso banco. Então, aqui a gente vai levar em consideração o consumo, a autonomia, a eficiência do inversor e a profundidade de descarga da bateria. Profundidade de descarga da bateria é quanto o fabricante da bateria informa que essa bateria pode ser descarregada e manter a sua vida útil. Então, a bateria da Grovet ela possui 6.000 ciclos. Até 90% de descarga, você consegue os 6.000 ciclos dessa bateria. Se você diminuir essa porcentagem, então você colocar 80% de descarga, você vai acabar tendo uma ciclagem menor dessa bateria. E, ao mesmo ponto, se você aumentar, você descarregar mais a sua bateria, você acabar consumindo ciclos, então você vai ter uma diminuição da vida útil da sua bateria. Tá? Então, levando em consideração todas essas informações, a gente chegou numa capacidade de 18,42 kWh de bateria. Para isso, seriam necessárias 4 baterias de 5 kW. 3 baterias seria muito pouco, 4 baterias seriam o suficiente para a gente atender as cargas desse cliente durante até 2 dias de autonomia. Trouxe aqui um outro exemplo de operação paralela para poder explicar o próximo slide. Então, aqui a gente pode ver que o banco de baterias é um banco de bateria só, né? Então a gente tem um barramento só para atender os 2 inversores e os 2 inversores estão injetando na mesma fase. Por que a gente precisou fazer isso em paralelo? Porque a gente tem o consumo de 3,7 kW do cliente e para a gente carregar essas baterias durante o dia, eu coloquei aqui um tempo de 4 horas para carregar essa bateria, mas você pode carregar essas baterias mais rápido ou de uma forma mais devagar. Né? Eu coloquei 4 horas, que é um período padrão aí pela irradiação solar. Tá? Então, 4 horas, a gente tem 20 kW de bateria, seria um total de 5 kW para a gente carregar essas baterias. Então, a gente tem que somar essa potência das cargas
com a potência de carregamento da bateria. Então, a gente vai chegar num total de 8,7 kW. Ou seja, um inversor de 5 kW não vai ser suficiente. A gente precisaria de 2 inversores. Tá? Então, com 2 inversores, a gente consegue atender tanto a carga quanto a carregar as baterias simultaneamente, né? Sem que o sistema apague. Falar um pouco das aplicações aqui. Todo mundo lembra das aplicações, das histórias que o Silvio contou na apresentação de manhã, não? Lembram? Então todo mundo viu, né? Então, vou pular as aplicações para dar tempo da gente fazer um jogo. Pode ser? O jogo é assim, são perguntas e respostas, e no final do jogo ele vai dar um ranking. Os 3 primeiros colocados vão poder escolher uma lembrancinha, um brindezinho aqui da Grovit. A gente tem um boné, suporte de celular de mesa, suporte de celular de carro e uma rede. Topam? Então vamos. Antes de começar o jogo, só vou passar um vídeo aqui para vocês para mostrar como está a Grovat hoje em Santo André. A gente tem um galpão de 3.000 metros quadrados. Estamos com mais de 80 funcionários, todos registrados, CLT, está desatualizado aqui nesse slide, não é mais 70. E aqui é onde está todo o nosso estoque, tudo que vocês enxergarem aqui é para atendimento do pós-vendas, a gente não vende nada diretamente. Então, o nosso estoque é para atender o pós-vendas, tanto de inversores completos quanto de placas. A maior parte da equipe está aqui trabalhando no pós-vendas. E além desse galpão de 3.000 metros quadrados, a gente tem um escritório. Só que tudo isso é provisório, a gente já está reformando, a gente vai mudar para um outro galpão maior, mais moderno, num condomínio fechado, também em Santo André, mas vamos nos mudar. Ou seja, a Grovat está há 10 anos no Brasil e continua investindo no Brasil. A gente não parou de investir no Brasil em nenhum momento e agora, com todos esses lançamentos de híbridos, a gente vai incentivar ainda mais a presença aqui com armazenamento. Então, nosso time de atendimento, que hoje é pelo WhatsApp, está aqui no escritório, todas as áreas administrativas, RH, financeiro, marketing, comercial, fica no escritório. Provisoriamente, mais alguns meses, daí todo mundo muda para o mesmo local. Então, vamos partir para um jogo. Vamos lá, primeira pergunta, verdadeiro ou falso? A Grovat possui mais de 80 colaboradores, todos CLTs localizados em Santo André? E assim serão todas as outras perguntas. Sim, estamos todo mundo em Santo André com 80 funcionários, estava errado lá 70 se alguém confundir alguém, na verdade são 80 atualmente, e todos registrados CLTs, e ele vai dar um ranking. Por que que a Giovana ficou em primeiro? Porque ela clicou mais rápido. Então, a resposta certa e clique rápido é o que vai dar o ranking melhor. Bora, agora valendo. Verdadeiro ou falso? Inversor off-grid nunca injeta energia na rede? Nunca injeta energia da rede. Essa é a grande diferença do inversor off-grid para o on-grid. O nosso inversor off-grid, que é esse daqui, linha SPF, ele nunca vai injetar na rede. O nosso inversor on-grid, ele injeta na rede, mas ele também funciona como um off-grid. Então, se não existir rede, ele também pode ser instalado. O ranking. Terceira pergunta, verdadeiro ou falso? Os inversores off-grid Grovat trabalham com até 6 unidades em paralelo? Para que a gente faz o paralelismo, né, Gustavo? Para a gente aumentar a potência ou para transformar num sistema trifásico. A gente pode colocar 3 inversores para virar um sistema trifásico ou aumentar a potência dele. Então, sim, até 6. Ranking. Próxima pergunta, verdadeiro ou falso? A bateria AX 5.0 tem um design modular empilhado sem conexão de cabos entre os módulos da bateria. Ó, tem até uma foto para ajudar. Muito bem, não precisa de cabo entre os módulos. Ranking. Próxima pergunta, verdadeiro ou falso? A bateria de lítio da Grovat se comunica com os inversores através do BMS, Battery Management System?
Uma das grandes diferenças das baterias de lítio, lítio-ferro-fosfato, no caso da nossa, é essa comunicação que vai dar todas as informações do que está acontecendo dentro da bateria. Então, vai dar tensão, corrente, temperatura, subtensão, subcorrente, coisas que uma bateria de chumbo ácido não entrega. Por isso que a bateria de lítio é mais segura, por esse motivo também. Perfeito, todo mundo gabaritou. Ranking. Giovana ficou na liderança. Quem é a Giovana? Saiu em primeiro e não quer. Não está dando chance para ninguém, hein? Sexta pergunta. Os inversores híbridos Grovet funcionam com as baterias da Mora, SecPower, UCB, Unicoba, PowerSafe, Dynis. Sim, funcionam. Eles receberam nossos inversores lá, eles testaram nos laboratórios deles, nós testamos no nosso laboratório, funcionam. Nem vou olhar mais o ranking. Sétima pergunta. Qual a diferença do inversor híbrido Grovet SPH TLHU e SPH 10.000 TLHU US? Todos os nossos finais US querem dizer que? Isso aí. Toda a linha da Grovet que tem o US no final quer dizer que ele é bifásico ou split phase, quer dizer 127, 220 volts. As duas saídas do mesmo inversor. Ranking. Nem vou comentar, hein, Giovana? Verdadeiro ou falso? Os inversores híbridos Grovet funcionam com baterias de lítio e de chumbo ácido? Sim, funcionam. Ranking. Tem chance ainda, hein? Nona pergunta de 10. Todo mundo tem chance ainda. Os híbridos Grovet SPH podem ser usados como on-grid e off-grid? Essa é aquela instalação de Ilhabela que eu mostrei hoje de manhã, que inclusive ele reformou para essa daqui. Ele começou com um sistema menor, de 20 kWh, e ele colocou 50 kWh de bateria com um inversor de 10 kW, e ele é totalmente isolado, não chega concessionário de energia lá no restaurante dele. Então, é o nosso inversor que a gente chama de on-grid, mas que pode ser aplicado também num sistema sem rede, sem grid. Última, ranking. Bora que na última pergunta pode mudar tudo. O inversor híbrido Grovet SPH possui duas saídas CA, uma conectada à rede de cargas e a outra de backup ou de emergência? As fotinhos ajudam, né? Sim, ele tem duas saídas, é o padrão de um inversor híbrido on-grid ter as duas saídas, uma ligada à rede e a outra que vai ser alimentada pelas baterias. Vamos ver como é que ficou? Resultado final, os três primeiros. O pódio ficou em terceiro lugar, Petrolini. Em segundo lugar, a Giovana. Em primeiro lugar, tomou a liderança no finalzinho. Quem foi? O Paulo. Os três podem vir aqui na frente, por favor, escolher os brindes. Muito obrigado pela participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição.